Dois amigos espirituais do Espírito, para que possamos dar por iniciada a nossa reunião. E vamos ler uma página de abertura para a nossa prece inicial. É do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é acima de nós. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem através do tempo, pela se confiam ao conforto material desregrado sobre o pedestal do dogma do despotismo, caem pouco a pouco envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sobre humilhações reversas, dentro dos quais atingem fins integralmente contrários aos que se propunha realizar, em toda parte da história, vemos imitadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela curva invigilante que plantam audaciosas teorias da raça e economia, a fome, a ignorância e a destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor que ela te descortina o coração. Porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor. O dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Então, que Jesus assim esteja conosco na manhã de hoje e que a nossa reunião possa transcorrer num clima de paz, de harmonia, e que todos, encarnados e desencarnados, possam embriagarem desse ensinamento de luz que aqui vai ser emanado na noite de hoje. E hoje, a palavra é com o nosso irmão Sebastião, que vai falar sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades e concursos. Uma palavra ao nosso irmão Sebastião. Meus queridos irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Bem, nós somos do Grupo Espírita André Luiz, em Olinda, do segundo seu. Então, nós hoje vamos conversar sobre uma questão interessante que está no livro Obras Póstumas, que é o motivo do nosso estudo na Jornada Espírita Allan Kardec, que está sendo realizado pelo 14º seu, Reunir 7. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, reconhecidos como verdades incontestáveis. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que, como nós sabemos, essa obra foi
compilada dos escritos do codificador, né, da doutrina espírita, e foi lançada postumamente em Paris, em janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É uma obra, né, que vem complementar as obras básicas do Espiritismo. E nós pegamos como introdução, que está dentro do nosso tema, né, que é o Credo Espírita. Allan Kardec, ele traz logo no início, logo no primeiro parágrafo do Credo Espírita, que está na segunda parte do livro Obras Póstumas, dizendo o seguinte: os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Então ele fala, né, dos nossos sofrimentos, das infelicidades, que nós mesmos somos responsáveis aqui no planeta Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, no capítulo 3, quando ele fala sobre os mundos inferiores, o mundo de expiações e provas, ele diz que neste mundo nós temos que conviver com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, que são necessários para a nossa evolução no mundo inferior, como é o nosso. Mas Allan Kardec continua no parágrafo seguinte: sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar a humanidade venturosa, pois não fazem mais do que cumprir as paixões ruins, sem as eliminar. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os atos maus, mais salientes, sem lhes destruir as causas. Então, as leis que nós temos, né, infelizmente, elas não se possibilitam curar, tirar da humanidade esses males, esses sofrimentos que nós vivemos. Por quê? Porque elas são impotentes para isso, porque elas são mais punitivas do que moralizadoras, que é o objetivo de qualquer lei para a reeducação do homem. E Allan Kardec vem, né, dentro do Credo Espírita, ele nos fala: o princípio do melhoramento está na natureza das crenças, pois estas constituem o motivo das ações e modificam os sentimentos. Então, a gente vai observar que dentro de cada religião, de cada fé, de cada crença, há o princípio da transformação moral do homem. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão pode fortalecer, nunca destruir. Então, nós vemos, né, que esse material, esse trabalho trazido, né, por Allan Kardec, ele tem como objetivo nos mostrar aonde nós podemos mudar, nós podemos melhorar, não só individualmente, como coletivamente a sociedade. Mas ele toca num ponto fundamental. É pela educação, mais do que pela instrução, que a humanidade se transformará. Isso é importante. A gente observa que a importância da educação para a transformação moral do homem. Mas que educação é essa? Seria a educação
educação moral, aquela educação, não a educação pelos livros, mas a educação que proporciona uma transformação desse homem vicioso para um homem mais moralizado. Esse seria o objetivo da humanidade. A proposta trazida não só por Kardec, mas por outros homens, grandes pensadores, como vamos ver o próprio Jesus, que nos traz uma proposta de transformação moral. A busca, né, do homem que incessantemente quer modificar-se, mas não encontra essa transformação que está dentro de cada um de nós, mas que, infelizmente, ainda temos dificuldades de colocá-la em prática. E Allan Kardec ainda fala nessa questão. A crença na vida futura é, pois, elemento de progresso, porque estimula o espírito. Somente ela pode dar ao homem coragem nas suas provas, porque lhe fornece a razão de ser dessas provas. Perseverança na luta contra o mal, porque lhe assinala um objetivo. Porquanto? É para formar essa crença no espírito das massas em que devem se aplicar os que a possuem. Então, a educação é base para a nossa transformação. Mas é importante a crença, a fé, a certeza da vida futura. Como o codificador vai tratar dessa questão, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o ponto de vista. E lá ele vai dizer que a certeza da vida futura faz com que o homem dê menos valor às questões da vida material. Considere estar temporariamente num país ingrato, enquanto a simples dúvida na vida futura faz com que o homem dê mais valor à vida presente. E ele conclui esse credo, né, esse trabalho maravilhoso que é o credo espírita, que deveria ser estudado pelas casas espíritas com mais atenção, dizendo o seguinte: a doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, porque se dirige simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Então, o Consolador Prometido, ele tem todas as possibilidades, todo o poder de colaborar, por que não, ser decisivo na transformação da humanidade, na educação moral do homem. Porque ele vem com uma proposta de que nós somos seres que estamos temporariamente aqui. E de nós depende o futuro. E não há, como prega, e como algumas religiões, algumas doutrinas, uma definição após a morte. Nós poderemos, sim, dependendo de nós, né, pela nossa transformação, pela nossa educação, melhorar-se. E concluímos o credo espírita, Kardec dizendo assim: por sua mesma essência, o espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. São inúmeras as questões que ele envolve, as quais, no entanto, podem resumir-se nos pontos seguintes, que, considerados verdades incontestáveis, formam o programa das crenças espíritas. Aí nós vamos entrar no nosso assunto, né? Que são os princípios fundamentais da doutrina espírita. Mas de onde surgiram esses princípios, essas ideias fundamentais trazidas por Kardec, colocadas por Kardec nos seus escritos, que, como nós já dissemos, o livro Obras Póstumas, são cópias, né, de escritos
do codificador que ele não teve a oportunidade de lançar quando encarnado. E esse material, né, os princípios fundamentais da doutrina espírita, que devem ser reconhecidos como verdades incontestáveis, começa com a seguinte afirmativa de Pierre Gaetano Leymarie. É o último assunto do livro Obras Póstumas. A morte corpórea de Allan Kardec interrompeu as obras póstumas desse espírito eminente. Este volume termina com um ponto de interrogação. E muitos leitores desejariam vê-lo resolvido logicamente, como sabia fazer o douto professor em matéria de espiritismo. Sem dúvida, assim deveria ser. Então, este material, colocado em Obras Póstumas, pelo eminente Leymarie, que fora amigo de Allan Kardec, um grande seguidor de Allan Kardec, nos mostra justamente o sonho, a ideia do codificador. Mas, para nós falarmos de Allan Kardec, nós temos que falar um pouco, né, das obras básicas da doutrina espírita, que nós sabemos que Kardec publicou em torno de 24 obras. Nós temos, além das obras básicas, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Nós temos algumas obras complementares, que é a Revista Espírita, em 12 volumes, que teve início em 1º de janeiro de 1858, e até o mês de abril de 1869, ela foi escrita pelo codificador. Ou seja, Kardec, antes de desencarnar, ele já deixou o exemplar no mês seguinte da Revista Espírita. Tem outros livros também, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o que é o Espiritismo, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita de 1862, A Prece segundo o Evangelho, Obras Póstumas, e outras obras menos conhecidas, O Principiante Espírita e um livro chamado A Obsessão. Então, dá mais ou menos um total de 24 obras publicadas pelo codificador da doutrina espírita. O Congresso Espiritualista Internacional de 1890. Neste congresso, os delegados declararam que, desde 1869, né, coincide com a desencarnação do codificador da doutrina espírita, estudos seguidos tinham revelado coisas novas e que, segundo o ensinamento pregonizado por Allan Kardec, alguns dos princípios do Espiritismo sobre os quais o mestre baseara seu ensino deviam ser revistos e postos de acordo com os progressos da ciência em geral nos últimos 20 anos. Então, esse congresso, né, propõe criar, né, publicar alguns livros que, segundo eles, iriam colaborar com as obras de Kardec, porque alguns ensinamentos nesse período haviam sido introduzidos na sociedade. Pierre Gaetano Leymarie, que assina essa publicação, esse material que nós estamos vendo hoje. E ele diz ainda, essa corrente de ideias comuns aos delegados vindos de todas as partes da Terra provou que um volume novo devia ser feito
para conjugar o ensino de Allan Kardec com aquele que nos dá constantemente. Então, esse grupo de espíritos, né, homens encarnados, que eram, né, representantes das diversas instituições, neste congresso de 1890, decide que deveria ser publicado alguma coisa, alguma obra que atualizasse ou que trouxesse algo que não havia sido tratado dentro da codificação. Mas, um ano antes, no segundo Congresso Espírita e Espiritualista Internacional de 1889, que aconteceu em Paris, o médium e conferencista Leon Denis foi nomeado presidente da quarta comissão, que se relacionava com a propaganda espiritualista. Mas, ao final, ocorreu uma profunda disposição entre Leon Denis e o presidente do Congresso, que defendia o panteísmo. O médium, né, conferencista Leon Denis, esteve firme na defesa dos princípios espíritas, discordando daquela crença. Aproveitou para combater as ideias positivistas que estavam encontrando adeptos dentro da doutrina espírita. Então, a gente já nota, por esse congresso que aconteceu um ano antes, o segundo Congresso Espírita Espiritualista Internacional, em Paris, que o Leon Denis foi um grande defensor das ideias espíritas trazidas por Kardec. Podemos deduzir que um grupo de pessoas estavam tentando introduzir conteúdos não espíritas no movimento espírita, vamos dizer assim, nascente. E Leon Denis foi um grande colaborador, como nós sabemos, do espiritismo. Ele lutou para que o espiritismo fosse passado, que fosse na sua íntegra. A gente vê um grande material, um grande trabalho deixado por Leon Denis nas suas obras, né? De diversas obras. Mas quem fora Pierre Gaëtan Leymarie? Quem é esse espírito que assina esse material? Nós vamos dar assim, vamos abrir um parênteses para falar um pouco sobre esse espírito. Antes de continuar esse trabalho, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esse companheiro. Ele viveu entre 1827 e 1901. Leymarie foi juntamente com Camille Flammarion, Victorien Sardou, um dos mais ardentes discípulos de Allan Kardec. E se tornou uma das mais relevantes figuras do espiritismo. Foi diretor da Revista Espírita de 1870 a 1901 e gerente da Librairie Espírita de 1870 a 1897. Leymarie foi um dos mais destacados continuadores da obra de Allan Kardec. Pouco antes da sua desencarnação, Allan Kardec lançou as bases de uma sociedade anônima, ao qual legaria os seus bens com o objetivo de assegurar a difusão do espiritismo. Leymarie foi um dos primeiros a integrar-se na sociedade, da qual se tornou administrador. Também passou a exercer os cargos de redator-chefe e diretor da Revista Espírita. Graças à ação de Leymarie, as obras de Allan Kardec foram traduzidas para vários idiomas. Também realizou várias viagens à Bélgica, Espanha, Itália, difundindo os consoladores ensinamentos do Espiritismo. Vale destacar, né,
diante desse trabalho eminente desse espírito, que foram dos trabalhadores da primeira hora do Espiritismo, que no cemitério do Père-Lachaise, onde está o túmulo do codificador de Allan Kardec, interessante que é um dos túmulos onde se encontra uma grande variedade de flores. Flores frescas que são colocadas frequentemente pelos espíritas ou pelos adeptos do espiritismo que visitam o túmulo de Allan Kardec, no cemitério que está em Paris. Mas nesse cemitério há 2 outros túmulos que são igualmente visitados, de Amélie Boudet, né, a esposa de Allan Kardec, Gabriel Delane e Pierre Gaëtan Leymarie, que também exibem flores, né, constantemente, mas não tão frescas, trocadas como a de Kardec. E no túmulo de Leymarie está escrito: morrer é sair das sombras para entrar na luz. Então, a gente vê a importância e a autoridade desse espírito para o movimento espírita. A gente vê a importância desse espírito. E dentro desse material, né, que Leymarie assinou, nós vamos destacar também que ele coloca que essa comissão de propaganda que fora formada neste congresso, contamos muito com os bons conselhos dos nossos, que ele chama de FES, que seria, segundo algumas traduções, a Fundações de Estudos Espíritas, que demonstraram no congresso sua competência sobre as mais elevadas questões filosóficas para secundar a comissão nossa composição de um trabalho coletivo incessantemente progressista. E ele diz, né, destacamos, a ciência, disse Allan Kardec, é chamada para constituir a verdadeira gênese segundo a lei da natureza. Essa comissão de propaganda foi criada durante o segundo Congresso Espírita Espiritualista Internacional em 1889, que fora presidida por Leon Denis, que nomeou Henri Sauce, que foi biógrafo de Kardec, como secretário da comissão. Então, tinha o objetivo, né, de propagar o espiritismo, conforme deixado pelo codificador Allan Kardec. Mas quais os princípios básicos, princípios fundamentais que nós podemos destacar do espiritismo? Nós podemos destacar 5 princípios básicos da doutrina espírita, logicamente, que nós vamos encontrar outros, mas eles são fundamentais e são incontestáveis. A existência de Deus, a imortalidade do espírito, a pluralidade das existências, a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados e a pluralidade das existências. Esses princípios foram revelados pelos espíritos, firmados na codificação trazida, né, deixada por Allan Kardec, e resultam da observação e constatação dos fatos que deram a conhecer a existência do mundo espiritual, suas leis e as quais regem as relações com o mundo material. Então, foram revelações trazidas pelos espíritos, elaborada, pesquisada pelo codificador Allan Kardec, que usou sempre de método lógico,
de observação com relação às informações dos espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Kardec coloca que a força do Espiritismo estaria na sua universalidade. Ou seja, as comunicações, as informações só têm valor quando ela é divulgada em diversos lugares, diversos centros espíritas distintos, por médios diferentes. Então, isso é um trabalho fundamental, é um trabalho maravilhoso do codificador. E Kardec coloca que as suas palavras, as suas informações eram de origem pessoais. O que devemos levar em consideração são as informações dos espíritos. Com relação à existência de Deus, que nós colocamos como o primeiro princípio fundamental, princípio básico do Espiritismo, o Livro dos Espíritos começa pela definição de Deus, quando então os espíritos afirmam: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Isso Kardec vai tratar em Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 1, das causas primárias. E a seguir ele vai tratar dos atributos de Deus, de suas relações com o mundo e com os homens. Vamos encontrar também no livro A Gênesis, Kardec falando sobre a providência divina, que é muito interessante. Faz parte do axioma, a existência de Deus, mas este axioma se evidencia da afirmação lógica que há na questão número 14 do Livro dos Espíritos. Deus existe e não podeis duvidar. E isso é essencial. Então, nós vamos, a partir daí, vamos analisar todas as questões colocadas pelo nosso querido codificador. A existência e sobrevivência do espírito, um outro ponto fundamental do espiritismo. A pré-existência e a sobrevivência da alma, recursos imprescindíveis para quem foi criado por um Pai justo, amoroso e misericordioso, com livre-arbítrio para tudo experimentar, e dentro de mecanismos norteadores e educadores. A lei de causa e efeito, aprender a escolher melhor, percebendo em si mesmo as consequências das próprias ações. Também no Livro dos Espíritos, segunda parte, Kardec fala muito bem com os espíritos, orientado pelos amigos espirituais sobre essa questão, que é importante, né? A pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, conhecida pelos antigos como palingenesia, que é o retorno do espírito à vida material em um novo corpo, ligado definitivamente a este desde o momento da sua concepção. É prova da justiça de Deus. Possibilita melhoramento progressivo, lei de evolução, da lei de evolução do universo. Todo o universo está sujeito à lei. Quanto maior a evolução, maior a liberdade e, consequentemente, maior a responsabilidade. Aliás, na segunda parte, no capítulo 4, vamos encontrar essas questões. Mas destacamos a questão 222, considerações sobre a pluralidade da existência, que ali Kardec faz um trabalho maravilhoso sobre essa questão. A comunicabilidade
dos espíritos. Nós vamos ver que Kardec nos fala, né, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente vê a influência dos espíritos em nossos pensamentos, em nossas ações, que nós não temos a mínima ideia, que o espiritismo vem nos informar. Lógico que nós vamos encontrar com as religiões falando que isso é influência maléfica, mas não. Nós temos as boas influências dos nossos amigos espirituais. E na questão 460, os espíritos nos falam: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto desses pensamentos estão sempre de mistura os vossos e os nossos. Então, nem sempre nós conseguimos identificar o que é nosso ou o que é uma aspiração espiritual. E nós vamos destacar, né, a mediunidade, que nós vamos encontrar um trabalho maravilhoso na segunda obra da codificação, que é o Livro dos Médiuns, mostrando essa interação, essa possibilidade de comunicação entre os espíritos e os homens, e vice-versa. A pluralidade dos mundos habitados. Kardec trata desse assunto logo na primeira parte, capítulo 3, pluralidade dos mundos habitados, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a gente vai ver, né, que a casa de Deus, que é o universo, é constituída por diversos mundos que são habitados. Não existe o vazio no universo. E nós, como espíritos, temos o papel fundamental de colaborar com Deus justamente nesse trabalho que é a harmonia do universo, como é tratado na questão 558 do Livro dos Espíritos, pelo codificador da doutrina espírita. E tem um assunto interessante que Kardec trata no livro A Gênesis, que é a ciência e o espiritismo. Aliás, a nossa página de abertura tratam dessa questão, quando fala sobre o negativismo da ciência. E Allan Kardec, no livro A Gênesis, no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, nós vamos encontrar no item 16. Assim como a ciência clássica tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, o Espiritismo tem como base, né, estudar as leis do princípio espiritual. E ele coloca ainda, nesse mesmo capítulo, no item 55, as descobertas da ciência glorificam a Deus, ao invés de rebaixá-lo. Não destrói, senão o que os homens construíram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. Então, tentando desassociar a ciência da religião, nós muitas vezes cometemos um erro, o homem comete um erro. Porque as descobertas científicas nada mais são do que uma comprovação da existência do Criador, da existência de Deus, e veio glorificá-lo. E coloca ainda Allan Kardec, no item 55, o Espiritismo, caminhando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê?
Se novas descobertas lhe mostrarem que estão em erro sobre um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então, o Espiritismo não é uma doutrina hermética, fechada. Ela progride. Logicamente que a ciência até hoje não encontrou nada que venha contradizer as ideias de Kardec. E nós finalizamos com a preocupação do codificador, que é de... Vem a preocupação de Allan Kardec, que fora da criação de uma livraria espírita em 1869. Logo, um pouco antes de desencarnar. E já tinha tudo pronto para inaugurar a livraria, que essa livraria hoje ela não existe mais. E ele conversara com a Amélie Boudet. Gabi, eu me sinto indisposto, com muita dor no peito, mas a inauguração da livraria está prevista para o dia 1º de abril. Faltam 5 dias. Eu não me sinto bem, mas no dia 1º eu tenho que inaugurar a livraria. E esse diálogo com o Gabi, logo após ele vem desencarnar. A Amélie Boudet, cumprindo as orientações, os compromissos assumidos com o codificador, vai na inauguração da livraria enquanto o seu corpo era velado. Aí, então a gente vê o cuidado do nosso codificador com a doutrina espírita, que deve ser mantida por nós, que somos os seus seguidores. Que nós possamos ter como meta e como responsabilidade esta questão que é importantíssima. E mantendo viva as ideias de Kardec através deste material tão precioso que nós vamos encontrar nas suas obras, principalmente algumas obras que são pouco lidas no movimento espírita, como obras póstumas desse material. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Eu que agradeço. Ok. Então, agradecemos, né, ao nosso irmão Sebastião por trazer para nós todo esse estudo para a nossa reflexão. Agradecer também aos companheiros do 14º, né, que proporcionaram essa 40ª Jornada Espírita, em gratidão, né, ao nosso irmão Kardec pela codificação da doutrina. Então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, com essa singela homenagem ao nosso irmão Kardec, por ter trazido essas verdades incontestáveis para nós. Que procuremos estudar essa doutrina maravilhosa, nos enriquecer de todos esses valores, para caminharmos seguros, felizes, perseverantes nesse ideal. Que a paz de Deus esteja em nossos corações, que essas vibrações que nos envolvem possa nesse momento levar esse sentimento de paz, de amor e de luz para toda a humanidade. E que os mentores de todas as casas espíritas envolvidas também nesse trabalho possam ajudar a todos os trabalhadores, né, a continuarem divulgando essa doutrina de amor e luz. Paz em todos os corações, que a paz de Deus esteja em nós. Um bom domingo a todos. E agradecemos aí também aos trabalhadores do 14º Céu, que nos proporciona, nesse mês de outubro, estarmos nos confraternizando virtualmente, né, em homenagem ao nosso querido codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Paz em todos os corações, que assim seja, graças a Deus. Ouviu, Tânia?
Aos irmãos que estiveram aí pelo YouTube participando, gratidão também. Mais uma vez, obrigada a todos.